Oi, boa noite. Conseguimos entrar. Oi, boa noite, pessoal aqui do Facebook. Sejam bem-vindos. Tem alguém por aí já? Já pode. Digita aí de onde você tá falando, de onde você tá assistindo, né? Qual o estado, de onde você é. Aqui também pelo Instagram. A gente conseguiu também conectar. A gente atrasou um pouquinho, mas conseguimos entrar, né? Vamos então hoje finalizar a nossa série sobre transtorno de aprendizagem. Né? Hoje a gente vai estar encerrando. Nós estamos desde o meado do mês de julho falando sobre diferentes transtornos, né? Falamos já sobre a disgrafia, sobre a dislexia e hoje a gente vai estar falando sobre a descalculia, tá bom? Vamos esperar aí alguns segundos o pessoal entrar. O pessoal tá chegando, a gente se atrasou um pouquinho. Talvez acharam que a gente nem fosse conseguir, não sei. Mas a gente tá aqui. Dita aí, Fabiana, seja bem-vinda. Daniela Tessari também. Ok. Psico Jéssica, Viviane Psi. Ok. Oi, Jéssica, você é top demais. Obrigada, Jéssica. Imagina, somos todos, né? Se Ana Paula Figueira também, seja bem-vindo, todos aqui pelo Instagram. Gente, me fala aí, digita aí de onde vocês estão assistindo, qual é o estado de vocês, né? De onde vocês estão agora. Eu falo aqui de Curitiba, do Paraná. Fala aí pra mim de onde vocês estão assistindo. Quero saber um pouquinho aí qual o estado de vocês, de onde vocês estão agora aí nos assistindo nesse momento. Aqui pelo Facebook também, fiquem à vontade para digitar, para falar aí de onde vocês são, qual o estado de vocês. Aqui pelo Insta também. Como eu falei, né, gente? A gente vai estar encerrando hoje a nossa série sobre transtorno de aprendizagem, né? Então, a gente vai estar finalizando e no finalzinho dessa nossa live tem um recadinho aí para passar para vocês, tá bom? Ana Paula Figueira do Rio de Janeiro. Prazer, Ana Paula, minha conterrânea, sou do Rio também, carioca, e vim aqui para Curitiba, então é uma mistura de sotaque carioca com sotaque curitibano, né? E a gente aqui tem visto e vivido muitas culturas, né? Na verdade, se permitido, né? Viver essa cultura aqui de Curitiba que é bem bacana, bem interessante. Aqui, Ana Paula, não se fala biscoito, biscoito não existe, é bolacha. É bolacha, engraçado, né? Algumas coisas assim são bem diferentes do que a gente está acostumado, né? Lá no Rio, no caso aí no Rio. Gente, vamos lá então, vamos começar a falar um pouquinho sobre o que a gente se propôs a comentar no vídeo de hoje, na live de hoje, né? Que é sobre o transtorno de aprendizagem. A gente vai estar finalizando, mas como sempre, deixa eu me apresentar. Sempre tem colegas novos aqui, né? Inclusive, as nossas lives, né? O nosso trabalho tem alcançado muitos colegas. Eu fico bastante feliz, de verdade, de poder contribuir de alguma forma. Vocês não sabem o quanto que vocês contribuem pra gente. Muitos chamam a gente no privado, agradecendo, né? Se sentindo abençoado, privilegiado de poder fazer parte aí da nossa lista de transmissão, de assistir um pouquinho, né? O objetivo do nosso trabalho, né? Então vamos lá, gente, deixa eu me apresentar para quem está aqui pela primeira vez, para quem vai assistir depois, né? A gente vai tentar, como as outras vezes, baixar e depois enviar lá para o nosso canal do YouTube. Eu me chamo Priscila Guiar, sou psicóloga especializada em neuropsicologia e também responsável pela consultoria para psicólogos. A gente trabalha com uma lista de transmissão, é de graça, não paga nada. Muitos colegas que estão por aqui fazem parte da nossa lista e recebem aí
pelo menos 3 vezes por semana, conteúdos, dicas, recursos do que fazer no consultório. Se você quer fazer parte, fica à vontade para participar, tá bom? É só chamar a gente lá no WhatsApp, é o 41, DDD aqui de Curitiba, 9, né? 8831-6683. Se você não conseguir anotar, não tem problema. Depois você vai lá aqui no Facebook, lá em Sobre, você vai ver a página, tem os nossos contatos. No Insta também tem. Manda um direct pra gente ou um message que a gente envia para você o número certinho, quem não conseguir anotar, tá bom? Vamos lá então, gente. A gente vai estar falando hoje sobre a descalculia. Então, o objetivo, como já falei em outras vezes, não é falar de técnica, não é falar, quer dizer, não é falar de técnica, sim, não é falar de teoria, tá bom? A ideia aqui é a gente ser o mais prático possível, o que fazer no consultório, né? No atendimento clínico, com a criança ou com o adolescente com esse transtorno. A gente começou a falar algumas 2 semanas atrás que um transtorno de aprendizagem é diferente de uma dificuldade na aprendizagem. A gente precisa estar bem atento a isso. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre diagnóstico, se tem tratamento, se não tem, tá bom? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Se alguém tiver pergunta para fazer, pode ir digitando aí, que aí no finalzinho a gente tenta voltar e vai falando, vai comentando, tá bom? Então vamos lá, gente. A descalculia, seguindo a ordem do que nós organizamos, a gente falou sobre, no transtorno de aprendizagem, existem 3 específicos, né? Tem a dislexia, a disgrafia e descalculia. Já falamos sobre dislexia, se eu não me engano, na semana passada, e disgrafia. Hoje a gente vai falar sobre descalculia pra gente fechar, tá? Então, a descalculia, ela é um transtorno de aprendizagem específico da matemática, do cálculo. Gente, quando eu falo de matemática, eu tô dizendo de matemática básica, tá bom? De somar, dividir, multiplicar e subtrair. Não tô falando de algo muito elaborado, muito específico como álgebra, essas coisas não, tá bom? É o básico. Então, existe uma grande diferença entre uma dificuldade que todos nós, em algum momento, temos ou vamos ter, de uma patologia que é a descalculia, tá? Se a gente parar para pensar, você que tá aí agora, todos nós usamos a matemática o tempo todo. Por exemplo, se a gente vai fazer um bolo, então eu preciso da matemática. Por quê? Eu preciso saber as medidas do que eu vou usar, a quantidade de trigo, açúcar, ovo, etc. Né? Então a gente usa o tempo todo a matemática, né? E tem crianças, por exemplo, no caso de crianças e adolescentes, eles possuem muita dificuldade. E aí pode sim se desenvolver numa patologia, mas a gente vai ver isso tem que ter com muita cautela, né? A criança pode estar passando por um episódio, por um momento de muita dificuldade, por algum aspecto na escola, em casa, que pode estar prejudicando. E não necessariamente é uma patologia, tá bom? Eu fiz aqui algumas anotações, as minhas rasuras aqui, minha colinha, para ir passando e compartilhando com vocês aqui, tá bom? Então, como eu falei, a descalculia, ela tem a ver com números, né? E também com espaço e também com distância. Então, uma criança ou adolescente tem essa dificuldade. Ela reconhece os números, mas lembra da dislexia? Ela não consegue compreender, ela tem uma dificuldade de processar os aspectos da leitura. Ela lê, se a gente pegar as letras e colocar sobre a mesa, ela vai identificar. Lá na dislexia, mas para juntar sílabas e formar palavras é muito difícil. Na matemática, na descalculia, é mais ou menos assim. A criança conhece os números, mas na hora do processo de compreensão, de memorização, a gente falou isso mais cedo lá no WhatsApp, né? Lá na lista de transmissão. Memorizar a multiplicação, as contas em si e também resolver problemas é um grande desafio, né? Então é por isso que a gente vai falar hoje. E qual é o nosso papel enquanto psicólogos, o que você e eu temos que fazer no atendimento dessas crianças, desses adolescentes, né? Fazer só um parênteses, vou abrir um parênteses aqui, né? O nosso papel é ajudar o outro na sua dificuldade, seja ela qual for. Se é criança, se é adolescente, se é adulto, se é idoso, independente da demanda, independente da patologia, se existe ou não,
o nosso papel é esse acolhimento, é ajudar o outro a lidar com a dificuldade. E no caso de criança e adolescente, nosso papel é esse. Eu falei na semana passada, eu quero recapitular aqui um pouquinho. Gente, um transtorno de aprendizagem numa criança ou um adolescente vai além, né, dessa dificuldade específica. Por quê? Imagina comigo, né, uma criança, né, na sala de aula que tem uma dificuldade de fazer cálculos, de somar, de subtrair, de dividir e multiplicar, por exemplo, que a descalculia tem essa característica, é matemática básica. E ela não consegue se desenvolver. É muito provável que os coleguinhas comecem a rir, a zoar, a fazer piadinhas. E como é que essa criança ou esse adolescente se sente? Já pararam para pensar? Né? A gente falou muito isso na semana passada, eu queria recapitular isso aqui um pouquinho, que na descalculia isso também acontece. Então as crianças podem se sentir insegura, desmotivada, autoestima lá embaixo, né? Então a gente entra também para trazer alguns recursos, que a pedagogia é muito rica nisso, mas também com o olhar como psicólogos, né? Como é que essa criança se sente em relação a essas dificuldades? Como é que ela se vê? Então a gente precisa trazer alguns recursos e motivar, dizer e mostrar para ela que ela é capaz sim, que ela tem uma dificuldade como qualquer outra pessoa tem, né? Se a gente pensar, por exemplo, vamos pensar em grandes nomes aí da história, Albert Einstein. Eu falei isso na semana passada, ou retrasada, agora eu não me recordo. Mas ele era dislexo, mas ele era brilhante em matemática. Né? Tem um filme, inclusive, né, que fala sobre mente brilhante, é um rapaz que ele é esquizofrênico, ele era brilhante na matemática. Então dá para se desenvolver sim, tá bom? Gente, só um pouquinho que eu acho que aqui o Instagram, não sei o que aconteceu. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pessoal, acho que não está me ouvindo, parece que caiu aqui a conexão pelo Instagram. Eu vou tentar voltar um pouquinho. Pessoal aqui do Facebook, só um instante. Acontece, né? Deixa eu ver se eu consigo retornar aqui. Ah, que pena. O que a gente falou até agora, não conseguimos, lá pelo Instagram, a gente não vai conseguir... a gente não vai conseguir salvar. Deixa eu ver se eu consigo retornar aqui um pouquinho. Acontece, né, ao vivo. Eu vou ter que iniciar novamente. Só um pouquinho, gente, aqui pelo Facebook. Oi, Nancy. Nancy tá sempre com a gente, né, acompanhando aí nosso trabalho. Se tiver perguntas, pode mandar, tá bom? Bom, a gente tá conseguindo voltar, verificando a conexão aqui pelo Instagram. Ok, conseguimos retornar. É uma pena que a outra parte ali pelo Insta a gente não vai conseguir salvar, né? Depois a gente tenta aqui pelo Facebook encaminhar. Ah, isso acontece, né? Conexão. Aqui pelo Insta tem alguém me ouvindo. Manda um oizinho aí. O pessoal tava aqui assistindo, né? Que pena. A nossa conexão aqui pelo Insta caiu. E a gente estava falando um pouquinho, né, sobre Albert Einstein, que ele era dislexo e era brilhante em matemática. Então, todos nós, em algum momento, né, temos as nossas dificuldades, não dá para ser bom, né, em tudo ou saber tudo, mas dá para a gente se desenvolver em um aspecto e outro. Daniela voltou, a nossa conexão caiu, Dani, daí vamos torcer para que aqui pelo Instagram a nossa live aqui continua, tá bom? Jéssica também acho que conseguiu, Fábio Machado. Gente, infelizmente, né, caiu a conexão, a primeira parte a gente não consegue salvar, mas vamos aí continuar a falar, tá bom? Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, eu tava falando, né, pra quem tava aqui no Instagram, tava falando do Albert Einstein, que ele era dislexo, mas ele era brilhante em matemática. Então, é possível você ter uma dificuldade ou outra e ser brilhante, se desenvolver num outro aspecto, tá bom? Então, o nosso papel é esse, ajudar essa criança, adolescente a lidar com essa dificuldade. Pois é, Jéssica, sinal, não sei aí, mas aqui também caiu a nossa conexão. E eu percebi que às vezes está travando, né? Que pena. Vamos lá, vamos tentar continuar. Depois vocês conseguem, vamos ver se a gente consegue baixar aqui pelo Facebook. Vai ficar lá na linha de transmissão.
Depois vocês aqui pelo Insta que não conseguiu acompanhar a primeira parte, que a gente perdeu, consegue acompanhar lá pelo Facebook, tá? Então vamos lá, gente. Voltando alguns pedacinhos que eu havia falado para eu não me perder muito. A gente vai falando solto para não se perder, né? Então, se a gente tivesse que definir a descalculia, é um baixo rendimento, um rendimento abaixo do esperado. Vamos pensar assim, né? Então, se uma criança não consegue se desenvolver, ela tem um baixo rendimento aí na matemática, nos cálculos, nas operações básicas, né? Que é somar, multiplicar, dividir, subtrair, já é um sinal de alerta, tá? Quando é que eu posso dar o diagnóstico? Quando é que o diagnóstico é feito? Gente, a partir do terceiro ano. Antes disso, não. Terceiro ano, mais ou menos o terceiro ano do ensino fundamental 1, tá? Mais ou menos por volta ali de 8 anos de idade. É quando você pode fechar um diagnóstico. Só que a gente também pode levar em consideração, perguntar isso para a família, para o pai, porque pode ser um sinal também para uma possível descalculia no futuro. Por exemplo, crianças com 2 anos de idade, numa brincadeira, ali no dia a dia, é muito comum ela utilizar os próprios dedinhos para contar. É como se o cérebro tivesse um link mesmo com os dedos, né, nessa contagem, para identificar. Então, se uma criança, por exemplo, nessa faixa etária não faz isso, já orienta os pais, né, ou você já fica aí um sinal de alerta. Com 5 anos, se você perguntar quanto que é, o que vem antes do 5, por exemplo, e essa criança não consegue dizer, também é um sinal de alerta. Talvez você pode me perguntar, Pri, mas eu não atendo ninguém com 2 anos nem com 5, mas se você atende uma criança com 8 anos ou mais, e que vem com esse aspecto, né, com essa dificuldade aí de aprendizagem da descalculia, chama essa família e pergunta, como é que era lá ele mais novinho ou ela mais novinha? Como é que era, você lembra como funcionava? Como é que ele se relacionava com os números? Então, isso também traz uma informação muito grande para um futuro diagnóstico. Não é o que a gente quer, né? O nosso objetivo não é diagnosticar ninguém, mas é comum. Isso acontece, esse também é o nosso serviço, nosso papel, né? Então, investiga isso com a família, se essa criança ou adolescente já dava sinais, já tinha indícios bem mais novinho com essa questão da descalculia, com a dificuldade com os números, tá bom? Se a gente pensar na pedagogia, a gente tem aí eu vou falar cara, tá? É um linguajar do Rio de Janeiro, a Ana Paula, se estiver aqui, ela vai entender também, né? A gente costuma falar assim. Então, a gente tem o Piaget, por exemplo, lá na década de 50, né, na parte do desenvolvimento humano, o que ele falava muito, né? Que a criança, que o ser humano, ele aprende na interação com o ambiente. Ou seja, é como se nós nascêssemos com o HD aqui zerado, e conforme a gente vai interagindo, a gente vai aprendendo, né? A gente vai se desenvolvendo. Depois vieram outros, né? Veio a neurociência com outras visões, com outras percepções, daí as coisas vão se modificando, no sentido de cada um ter uma visão, né? De um olhar para a aprendizagem. Mas a gente precisa estar muito atento até que ponto a descalculia, uma dificuldade na matemática, está interferindo na vida dessa criança, desse adolescente. É baixo rendimento escolar? O rendimento dele está fora do esperado? Crianças da mesma faixa etária conseguem se desenvolver e ele ou ela não? Já são sinais, né, que estão comprometendo e que, se a gente não cuidar agora, pode se desenvolver uma dificuldade ainda maior lá na frente. Então, isso pode impedir de uma criança ou adolescente de crescer no sentido de evoluir, de entender. Então, pode ser que, sei lá, daqui a muito tempo, de maior, ela vai fazer uma autoescola, ela tem uma certa dificuldade de espaço, de localização. Então, é muito complicado, né, falar sobre isso. Falei então do diagnóstico, né, que é a partir daí do terceiro ano do ensino fundamental, né? Então, a Nancy, vou aproveitar para falar aqui, a Nancy está perguntando quais as causas da descalculia. Gente, a gente tem, na verdade, assim, os transtornos de aprendizagem, eles estão dentro de um quadro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, a gente tem alterações neurológicas, né, que tem uma parte do cérebro que pode ser afetado, que traz essa dificuldade de compreensão em diferentes áreas, né, de aprendizado. Também, Nancy, algo genético também, né? A gente pode pensar em características genéticas também.
De repente, se você estiver fazendo uma avaliação, investiga se o pai, a mãe, o irmão, alguém da família também não tem essa dificuldade. Genética também contribui. Fatores ambientais, gente, né? Infelizmente, o que a gente mais tem aqui no nosso país, no Brasil, né? Aqui eu falo com colegas fora do nosso país, né? A gente tem colega aqui de Portugal, acho que a Anabela, não sei se ela tá aqui, acho que ela tinha entrado, como caiu a conexão, não sei se ela conseguiu voltar. A gente tem colegas também, a Cíntia do Japão, a gente tem outros, né? A gente está atendendo na Ásia, mas aqui no Brasil, a gente vê como que as áreas, né? A área social afeta. Você imagina uma criança, um adolescente que vai para a escola sem se alimentar, sei lá, de repente saiu de um lar de briga, de discussão, em comunidades, né, infelizmente acontece, né, tá tendo um tiroteio, como é que essa criança, esse adolescente vai se concentrar no dever, na operação matemática? Então, tudo isso também acaba interferindo, tá bom? Então, as causas da descalculia, genético, fatores ambientais, alterações neurológicas, tá bom, Nancy? Vamos lá então, gente, eu já tô falando bastante de teoria, falei que eu não ia falar de teoria e tô falando, né? Vamos pra prática. Cheguei lá, tô lá no consultório, recebi uma criança ou adolescente com um diagnóstico de transtorno de aprendizagem, né? Então, o que é que eu tenho que fazer como psicólogo? Como eu acolho essa criança, essa família? A gente utiliza muitos recursos da pedagogia, né? Na quarta-feira, inclusive, quem faz parte da lista de transmissão vai receber uma técnica bem bacana, com recurso muito simples e muito funcional. Eu fiz na semana retrasada com o meu paciente, tirei foto, né, da atividade, e vocês que fazem parte da lista de transmissão vai receber. Gente, é fantástico o quanto que isso foi bom e positivo para essa criança, tá bom? Mas a gente só vai falar disso na quarta-feira, tá bom? Quer fazer parte da lista? Chama lá que a gente te inclui para você conhecer essa dica, tá bom? Vamos lá. Eu tava falando, deixa eu voltar aqui um pouquinho, acabei me perdendo no que eu tava falando aqui. Ah, sim, dos recursos, né? Então, eu trouxe essa criança pro consultório, né? Com o diagnóstico fechado, ou eu estou em avaliação, fechei o diagnóstico. E agora, o que eu vou fazer? De forma prática. Então, existem diferentes recursos, fora esse que eu falei da quarta-feira, que vai ser depois, que você pode fazer. Por exemplo, a criança ela tem muita dificuldade de entender, de identificar quando uma continha de mais, de menos, de vezes, de multiplicar. Ela se confunde nisso. Ela se confunde com os números. Tabuada, então. Então, o que você pode fazer no consultório? Pede para ela levar uma tabuada, por exemplo, para a sessão e trabalha os números com ela. Tente identificar qual a maior dificuldade com ela. Você pode usar caneta, eu não tenho aqui nenhuma agora, mas aquelas canetinhas de marca-texto, você pode marcar ali, isso, inclusive orientar isso para a escola, para os professores, marcar os sinais ali, né, as operações matemáticas, né, os símbolos ali, né, a multiplicação. Uma outra coisa bacana, gente, é utilizar o concreto, papel, caneta ou lápis. A criança precisa ter isso também concreto, a gente precisa ajudar isso nela. Por quê? Mentalmente, memorizar, ela tem muita dificuldade. Então, precisa ser concreto. Vamos supor que você pergunte para ela uma conta simples. Ah, fulano, você foi na feira com a mãe, com o pai, sei lá com quem, e comprou lá 5 laranjas. Chegou em casa, a mãe usou 3 laranjas para fazer um bolo. Quantas sobraram? A criança vai ficar, oi? Ela não entende. Então, utiliza objetos, palitos, bolinhas de papel, cubos, Lego, o que você tiver de recurso. Coisas que você tiver. Os dedos também são coisas que você pode ajudá-lo. Então, de forma concreta. Então, entregue para ela, eu faço muito isso no consultório. Entrega uma folhinha em branco, um lápis e peça para anotar. Você pode fazer um círculo, dentro do círculo fazer alguns elementos, por exemplo, fez 2 círculos, coloca lá 3 maçãs, no outro círculo 2 maçãs e pede para ele ou para ela somar, para ela dar o resultado no final. Utilize os próprios dedos, como eu já falei. Então, gente, existem muitos recursos, assim, esses são recursos que a pedagogia, e principalmente o professor na escola, ele precisa ter acesso. Talvez ele não saiba como lidar com isso e você pode orientar essa família. Você pode fazer um relatório. Inclusive, alguns colegas que estão aqui,
já até me pediram esses dias, né? E eu não me importo nem um pouco de compartilhar. De verdade, a gente já tem que ter muito sigilo com os nossos pacientes. Mas a forma como elaborar um relatório para orientar a escola não tem segredo, não tem mistério, é bem simples, tá? A gente pode estar fazendo aí compartilhando algumas ideias. Então, oriente a escola, oriente o pai, a mãe a fazer e a treinar isso em casa também. Lembrando que o atendimento multidisciplinar, ele é fundamental. Não dá para a gente trabalhar só um aspecto. De novo, gente, um transtorno de aprendizagem da descalculia que eu estou falando hoje, ela vai além disso. Ela vai além de uma dificuldade de compreender números, de resolver operações de matemática, né? Então, a gente precisa trabalhar muito a questão do baixa autoestima, da insegurança, da timidez, da ansiedade, da vergonha. Inclusive, não é regra, tá? Mas muitas crianças e adolescentes podem desenvolver até um quadro depressivo, né? Porque, infelizmente, a gente não tem controle sobre isso. Sempre tem um coleguinha ou outro que vai zoar, que vai insistir nessa zoação, que vai brincar, vai ficar encarnando, vai jogar piadinha. E como é que essa criança com essa dificuldade recebe isso? Como é que ela se sente? E é isso que a gente precisa trabalhar. Então, assim, trazendo essas atividades que a pedagogia é rica, né, em relação a atividade concreta, né, a tarefas, a brincadeiras, leva isso para o consultório, mas mais do que isso, trabalha esses outros aspectos e mostra para ele ou para ela. Tá vendo? Você tem uma dificuldade, mas é possível você se desenvolver, você é capaz, sabe? Motivar, trabalhar, colocar essa criança para cima, esse adolescente para cima. A internet ela é muito rica de informações e de conteúdo. Tem coisa muito ruim? Tem, mas tem muita coisa boa. Então usa o Google, usa, sei lá, outras formas de busca a teu favor. Procura, né, tente levar para a sessão personagens famosos, artistas, pessoas conhecidas ou desconhecidas, que também tenham a mesma dificuldade, como é que eles ou elas se desenvolveu. Eu falei de Albert Einstein, né? Que era um cara que tinha dislexia, mas ele era brilhante em matemática, ou seja, ele tinha uma dificuldade de compreensão na leitura, na forma de juntar sílabas, formar palavras, mas ele era muito inteligente para a área da matemática. Ele tinha uma dificuldade, mas ele se desenvolveu em outra. E isso também pode acontecer com essa criança. Talvez ninguém em casa diga isso para ela. Então, talvez é a nossa parte de falar isso para ela, né? De falar que sim, que é possível. E daí treinar, ajudar essa criança, esse adolescente. Gente, o nosso papel é fácil? Claro que não. A gente sabe de tudo? Claro que não, né? Mas assim, compartilhar e dividir um pouco daquilo que a gente vai aprendendo não custa nada, né? Eu ouvi esses dias um recurso, eu não vou, assim, não posso dizer 100% porque eu ainda não utilizei, mas eu queria até, assim, orientar, trazer essa dica para vocês. É um recurso da pedagogia que se chama, eu anotei aqui, Panlexia. É uma atividade, é um recurso que você utiliza massinha de modelar, arroz, feijão, grãos, né? Pedacinhos de papel, palito, e você ajuda também a criança com dificuldade também na matemática. Então você usa esses recursos a seu favor. Cria uma caixinha, coloca esses objetos dentro. Eu ainda estou conhecendo, estou começando a ler, então não posso dizer 100% com propriedade que funciona ou não funciona. Mas achei bem interessante assim a proposta desse recurso, parece que é bem antigo, foi desenvolvido por não sei se ela é professora, agora eu não me recordo, mas por uma britânica. Enfim, dá uma pesquisada lá no Google, depois se você achar, compartilha, manda lá pra mim que eu vou ser muito grata de receber e trocar essas informações, tá bom, gente? Então, assim, transtorno de aprendizagem é diferente de uma dificuldade de aprendizagem. Dificuldade todos nós temos, né? Quando é que se torna uma patologia? Quando isso interfere na vida do indivíduo. Né? Isso eu digo na criança e do adolescente, por exemplo, na escola, baixo rendimento fora do esperado. Então, assim, primeiro perceba isso, né? Essa diferença entre uma coisa e outra. E cerca de 5% de crianças e adolescentes, em média, né, segundo o DSM, tem em algum momento, né, tem em algum momento se desenvolve essa patologia, essa dificuldade. Então investiga se na família tem alguém com essa patologia, se já teve, qual o grau de parentesco. Você pode fazer isso lá no primeiro contato, lá na anamnese, anota tudo isso. Se em algum momento você perceber alguma
algo que você precisa acolher, chama essa família, né? A gente precisa atender, na verdade, o tempo todo, né? Criança e família juntos, constantemente. Gente, recursos para ajudar as crianças existem vários. Esses são só alguns que eu queria compartilhar com vocês. Durante essa semana inteira a gente vai estar falando, vamos continuar falando sobre a descalculia. A nossa proposta é justamente dividir um pouco aquilo que a gente tem como experiência, né? Aquilo que a gente tem aplicado e tem dado certo. De novo, na quarta-feira, a gente vai estar divulgando e compartilhando somente para quem faz parte lá da lista de transmissão. Um recurso bem bacana, não é a Panlexia, mas é um recurso da pedagogia que eu utilizei no consultório há 15 dias, mais ou menos, se eu não me engano, e foi muito bom, foi fantástico. Né? Então depois a gente mostrou para a mãe e como essa criança ficou super deslumbrada. Nossa, eu posso? Eu falei, claro que pode, né? Não deixa ninguém dizer que você não pode. Você pode muito mais. Ele ficou super feliz, a mãe também e eu também. Quando a gente consegue colocar em prática aquilo que a gente se propõe, é muito bom, né, gente? A gente já está encerrando, nosso encontro é bem curto. Eu queria, antes de encerrar, eu queria, na verdade, pedir uma sugestão a você que está aqui assistindo agora ao vivo. Queria saber sobre o horário, se esse horário de 8 horas tá bom para vocês, se você, de repente, um horário mais tarde, talvez às 9 horas, 21 horas, seria melhor. Queria que vocês digitassem aí. Tô vendo que tá aqui a Viviane Lousado, uma grande amiga e querida. Seja bem-vinda, eu acho que é a primeira vez que ela tá aqui, não sei. Anabela, de Portugal também, uma querida, tá sempre acompanhando o nosso material, né? Miriam, Piscimíria Coutinho, deixa eu ver aqui mais. M. Mendes Silva, Pisciana Paula também tá sempre acompanhando. Gente, fala aí, o que vocês acham? Vamos colocar os nossos encontros um pouquinho para mais tarde, para 21 horas, esse horário tá bom. Nancy também aqui pelo Facebook, Sônia Damasceno também tá aqui com a gente, que bacana, tá sempre também acompanhando. Tem muitos outros que não estão aqui, né, conseguem acompanhar, acabam acompanhando depois, devido a muitas, né, tarefas. Mas assim, a nossa proposta é isso, né, é compartilhar um pouquinho e a prática no consultório, né, o que fazer. Gente, porque a gente atende muitas demandas o tempo todo, então quando a gente compartilha o nosso serviço, o nosso trabalho fica um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, tá bom? No começo desse mês a gente lançou um material, um TDAH, um plano de intervenção, né? Então, o diagnóstico já está fechado e agora, o que eu vou fazer? Eu faço em 4 meses um tratamento, né? O referencial teórico é a TCC, eu consigo usar esse material com crianças de 4 anos até 18 anos. Uma atividade, outra a gente faz uma adaptação, mas existe um passo a passo para ajudar. E o TDAH, os transtornos de aprendizagem é muito comórbido com o TDAH. Não é uma regra, né? Tem TDAH, vai ter transtorno de aprendizagem? Não, mas é muito comum acontecer. Então, esse material tem a proposta de te ajudar nesse passo a passo. Esse é para fins comerciais, é um preço bem bacana, tem várias formas de adquirir. Se você quer conhecer como é que funciona, como é que é essa estrutura da sessão, já está toda prontinha. É só você pegar e aplicar. Você chama a gente lá no WhatsApp que a gente te explica, tá bom? E daí eu falei que no finalzinho eu tinha um recadinho para passar, né? Na semana que vem, nossa, eu acabei de falar que eu vou falar e a pessoa acabou de entrar. Ivana, eu acho que é. Letícia Ivana. Oi, Ivana. A Ivana acabou de entrar aqui pelo Insta, eu acho que é, tá travando um pouquinho a conexão. No começo do próximo mês, né, gente, a gente tá fechando o mês, já passamos aí mais do meio do ano, né? Primeira semana de agosto, agora eu não me lembro a data, não tô com o calendário aqui. A gente vai estar entrando aí com uma convidada super especial, que ela acabou de entrar, que é a Ivana. Né, a gente vai estar ainda conversando, né, Ivana, acertando algumas coisas, e a nossa proposta aí é falar, é ela mesma. Oi, Ivana! A Ivana vai estar aqui conosco, né, participando da nossa live, tudo vai dar certo, e a gente vai estar falando sobre compulsão alimentar, anorexia, bulimia, e a Ivana construiu um material bem bacana, e no dia ela vai estar, se ela quiser, falar um pouquinho sobre isso também, na primeira semana. Então, é muito comum também, gente, a gente receber no consultório adolescente com transtornos alimentares, anorexia e bulimia, a gente pode pensar em um top,
né, de transtornos alimentares, né, dos que mais surgem no consultório. Então, a nossa proposta também é dividir um pouco daquilo que a gente aplica, daquilo que a gente conhece, com vocês que estão aqui, que nos acompanham. Muitos colegas vão assistir depois aqui na linha de transmissão. Gente, fica à vontade para curtir, para compartilhar. Se você acha que o conteúdo desse vídeo pode ajudar outros colegas, ótimo. Fica à vontade aí para compartilhar, convida seus colegas da época de faculdade, seus colegas atuais, para conhecer um pouquinho, né? O trabalho da consultoria para psicólogos é justamente dividir um pouco, né, aquilo que a gente faz no consultório. Eu converso com muitos psicólogos do país todo e fora dele, e eu percebo quanto que nós psicólogos parece, não sei, antes eu achava que era uma percepção só minha, conversando eu vi que não, né? Parece que a gente é uma escolha, não sei, se isola, né? A gente parece ter um medo, um receio, não sei muito bem ainda. Não consigo entender a causa disso. Então, quando a gente se permite a se mostrar, né, a falar, a dividir, talvez soe um pouco estranho, mas assim, é muito bacana, é muito enriquecedor poder ajudar, poder contribuir. A gente também desenvolve alguns materiais que são comercializados, sim, mas o nosso objetivo é agregar valor, é ajudar você, psicólogo, é compartilhar. Eu sempre falo, a gente sabe de tudo, claro que não, mas o pouco que a gente sabe, não custa nada compartilhar, tá bom? Muitos colegas compartilham muitas coisas comigo, nos dão feedback, isso é super bacana, né? E a gente vai se desenvolvendo a cada dia mais. O objetivo não era nem falar disso, né? Mas acabou acontecendo. Queria que vocês falassem aí os horários, se esse horário tá bom, se é melhor um horário mais tarde, o que vocês acham. Anabela é de Portugal, uma querida também faz parte lá, tá sempre lá falando com a gente lá no WhatsApp, né? Já adquiriu alguns materiais nossos, muitos colegas aqui também, e eu fico muito feliz de poder aí ajudar e contribuir de alguma forma, né? A gente está se ajudando o tempo todo. Gente, a gente vai encerrar, tá bom? Fiquem à vontade para digitar aí depois, ou para mandar no direct aqui pelo Insta, ou aqui no Message para mandar para mim lá depois o horário que vocês acham melhor. Vamos colocar as nossas lives um pouco mais tarde? Não? Então, fiquem à vontade para mandar dicas aí, sugestões em relação a esse horário aí das lives, tá bom? Eu acho que é isso tudo que eu queria falar. Espero de verdade que o que a gente conversou aqui, né, o que eu falei, na verdade eu mais falei, né, mas sirva de alguma forma para você aí no seu atendimento, tá bom? Um beijo, gente, muito obrigada aí pela presença. Eu sei que não dá para estar sempre aí online, né, à disposição, muita correria o dia a dia, mas um beijo para todos que estão aqui, que vão assistir depois. E fiquem todos com Deus. Uma ótima semana para todos nós, tá bom? Até mais!